Esse é o Caso Bizarro e hoje eu estou aqui com Valentina. Oiê! Olá! Muito animada pra falar de bizarrices. Sim. Amiga, que unha bonita! Obrigada! Nossa, agora vocês vão ter que mudar pra versão Agora do eu vou ter vídeo. que mostrar. Vocês vão ter que agora urgente lá no canal. Estão bem maluquinhas, uma coisa Gostei. meio teoria da conspiração. Eu amo colocar olho. Eu amo. Tá uma coisa Varginha. Tá uma coisa Tá uma Varginha. coisa Brasil. Mas tá uma coisa também preparada pro carnaval. Exatamente. E a gente vai hoje, não é a nossa primeira gravação, Sim. inclusive se você quiser voltar lá na nossa gravação, agora eu não sei o número, mas eu vou deixar no post lá no Instagram, mas a Valin já veio aqui outra vez, e foi quando eu descobri que você não era brasileira. Total, Foi chocante. Eu fui lembrar, né, eu fui tentar lembrar quais que eram os casos, eu falei, meu Deus, ela contou que ela não era brasileira. Eu falei, olha só, então eu acho que aquele episódio a galera gostou bastante na época. Então, queria já que você voltasse, já faz bastante tempo, né? Sim, super. Eu Então- também queria voltar, gente. Então a única culpada pra isso é a Mabê, tá? Pode criticar ela mesmo. E olha, gente, eu trouxe ela, inclusive, ela não tá nem andando direito, tadinha. Nossa, gente, Tá. torci feio o pé, mas pelo Casos Aí, Bizarros pelo eu Casos vim, Bizarros tá aqui. eu vim. Bom, os cadeiruders agradecem, né? E bom, vamos começar então com o Bizarro News, nosso jornal bizarro. Incrível. Com uma notícia assim, tranquilinha, como sempre. Uma notícia extremamente tranquila. Posso já falar que hoje eu quis vir aqui Ah, porque eu preciso ir dormir muito cedo. E aí eu já comecei a pensar, eu preciso vir cedo gravar com a Mabê, porque se eu for gravar muito tarde, eu vou sofrer muito pra dormir. É. Então eu falei, vamos assim, gravar depois do almoço, porque, tá vendo? Já agora eu já tô tensa. já fica uma tensãozinha, Já né? tô tensa. Você demora um pouco, assim, quando você tá muito tensa? Sim, tipo, se eu vejo um filme à noite, já era. Só vou dormir 3 da manhã depois. Cara, eu fico com uns medos, tipo assim, eu tô muito viciada em ruptura, né? Ah, total. E aí, eu tava lendo umas teorias de ruptura Incrível. e eu comecei a ficar tensa. É. E aí, eu não queria ir no banheiro. Eu falei, eu não quero ir no banheiro. Só que, tipo assim, foi hoje de manhã, entendeu? E eu não queria tomar banho sozinha. Eu não sei porque eu tenho uma coisa de tomar banho que alguém sabe. Ai, não sei. Não Pô, sei mas se é vendo a ruptura, psicose. eu fico com medo de ir pro escritório. Aí sim, né? É verdade. Não, eu juro. E aí eu fui assim, ai, não quero tomar banho, sabe? Eu tava com muito medo. 38 graus lá fora, ela não querendo Gente, tomar banho. exatamente. Eu não, hoje não. Mas eu tava com muito medo, porque eu acho que o banho é um momento muito de... Banho e dormir, né? É, É um momento de vulnerabilidade, porque o demônio tá ali, né, gente? sim. Só O bicho esperando. papão pode puxar o seu pé. Só esperando o momento certo. Mas vamos pra nossa notícia, que não tem nada a ver com banho. Porque, ó, uma mulher diz que consegue falar com os mortos usando um método inusitado. Então, essa matéria é de 2017. E ela já conseguiu se comunicar com mais de 100 espíritos. E qual que é a dica da Karen Ames? Ela É claro, é sempre uma gringa maluca, sempre uma né? gringa maluca. De Adelaide, Austrália também. Eu amo Adelaide, gente. Então, ela tinha 38 anos ali em 2017, já faz aí um bom tempinho. E ela começou a ir com o hobby de colecionar bonecas antigas. E aí, beleza. Uma noite, ela foi colocar uma delas ao lado da cama e foi dormir. Gente, quem que põe uma boneca Beleza do pra lado quem, da Mabê? sua cama? Beleza pra quem, exatamente. E aí, no meio da madrugada, ela sentiu uma mãozinha tocando os pés dela. Aí, abre aspas. Eu fiquei espantada quando senti os dedos subirem pela minha perna. Pensei, bom, meus filhos entraram no quarto. No entanto, nenhum deles estava lá. Já achei que ela ia falar, no entanto, não tenho filhos. Ai, Contou a mulher à revista That's Life. Convencida de que era boneca, ela começou a comprar cada vez mais bonecas antigas. E hoje, segundo a Karina, elas ajudaram a se comunicar com os mortos. Segundo a queria Karina, mais bonecas? ela Ela quer queria mais mais boneca. carícias noturnas. ela queria mais carícias noturnas. Entendi. Ela disse que uma vez, uma voz de uma menina disse assim, você é linda. E aí tinha um cara que duvidava da história da Karina, ele era cético, mas ele ficou impressionado porque ele ouviu a boneca falando. Ai. E aí, agora assim, quem é este homem, entendeu? Porque eu fiquei assim, É um contatinho? é um contatinho, é uma pessoa que tá na casa dela, é o Porque, o assim, carteiro, é. entendeu? É ela alguém que ela contou na rua. Um date que chega no quarto e vê bonecas e permanece... É um date são esquisito. 100% ele não é também, É. né?
Exatamente. Assim, já não Então, confiei nesse narrador. Eu fiquei confuso com a relação dela com o homem, porque é só assim, um homem, sabe, na matéria tava assim, um homem duvidou. Que homem? Ele tem nome? Qual é a relação dele, sabe? Ele é o filho dela? E os filhos dela, cadê? Assim, eu fiquei bem tensa. Mas beleza, então agora eu quero ver como as bonecas ajudaram. Então, porque ela tem mais de 700 bonecas antigas. E as 600? 700. Querida. Que isso. Querida, mais de 700. E como que elas fazem? Elas ajudam ela a ter contato com os espíritos. Uhum. Através das bonecas. Aí abre uma outra aspas muito importante. Estou muito feliz de ter minhas bonecas possuídas. Minha casa sempre vai ser alegremente assombrada. Fecha aspas. Diz Karina na publicação. Gente, assim, e ela deixando claro que ela não tem medo das bonecas. Mas, Mabê, vamos pensar. Toy Story. Tá. Não são bonecos possuídos? São bonecos possuídos. E a gente não acha incrível? Não é um sucesso de bilheteria? Maravilhoso. Faz todo mundo chorar no terceiro filme? Mas se tivesse no seu quarto, você choraria também. E de medo. E de medo. Eu também me cagaria de medo. Cagaria de medo. Mas assim, amo Toy Story, amo. Mas se levantar e começar a voar no meu quarto, eu vou ter um treco. Eu acho que você tá sendo xenofóbica com a cultura australiana de manter as bonecas possuídas. Exatamente. Não, e mais de 700 bonecas, eu fico pensando, onde elas ficam? Nossa, sim. Em toda a casa, né? Ou porque em todo o quarto. Nossa, gente, Muitos olhinhos. Aqueles olhinhos de bola de gude. Eu não entraria nesse quarto, não. Nossa, e é isso. Se a diva for solteira e aí chega um boy lá, eu acho que na verdade ela está fazendo um trabalho social de aterrorizar os homens. O que eu sempre estou a favor, assim. Eu acho que é uma pergunta maravilhosa você falar se essa diva for solteira. Porque assim, não tem a menor chance dessa gata. Gente, olha, ela é bonita. Ela com uma bonequinha. Ela é a cara da Katy Perry. Ela é a cara da Katy Perry. Caralho, ela é a Katy Perry. Gente, tem... Nossa, ela é tão linda que ela é uma linda maluca. Nossa, são muitas... Gente, pelo amor de Deus, as bonecas são muito assustadoras. É bem um estereótipo mesmo, né? De quando você pensa, nossa uma maluca com um monte de boneca. Essa boneca. E não são essas bonecas de plástico, assim, que tem um pouco mais de benevolência no coração. Não, são aquelas antigas que claramente são vibes Annabelle, meu Deus, tomadas pelo ritmo ragatanga. Eu estou apaixonada pela Karina. Cara, mas a Karina realmente, assim, ela tem o hobby dela, deixa a diva. Exato, tem 700 bonecas, é feliz, entendeu? E ela falou no começo que ela já tinha entrado em contato com 100 mortos. Com 100 espíritos, 100 espíritos. É uma diva comunicativa também. Comunicativa, a gente tem que falar também. Porque também eu concordo com ela. Tem gente que tá vivo que é um saco. Exato. Às vezes você troca uma ideia com a pessoa que tá lá em outro... em outro plano, e às vezes a pessoa é mais interessante. E vai ver, ela tá pegando umas dicas também ali de educação financeira com os mortos. Exato. Porque assim, ela claramente... Claramente ela é muito organizada, essas bonecas têm cara de que cada uma delas... Tem uma história, tem um nome... Eu acho que ela tem uma planilha de Excel também, pra poder, tipo assim, não comprar os mesmos modelos. Nossa, eu nunca tive uma boneca dessas muito realista. Você já teve? Não. Porque já... O máximo de realista que eu tive foi o Fofão. No realismo fantástico, na coisa de ser assustador igualmente, né? Eu acho que não... Nada parecido. Não, a mais realista que eu tive foi a Barbie, que assim, é realista pra quem? Pra Margot Robbie só. Exato, que realidades são essas. Mas, gente, eu amei. Inclusive, podem ir lá no Instagram, Caso Underline Bizarro, que vai ter as fotos. Tem algumas fotos dela com as bonecas aqui que eu achei que vale a pena dar uma olhada na nossa Katy Perry das bonecas, né? Gente, ela é linda mesmo. Estou chocada. É bonita, mas eu acho que ela é cantora. Porque eu pesquisei aqui, tava pesquisando o nome dela. E apareceu aquele site... Tá se conectando demais com Severance, com cultura. Eu achei. E, tipo, apareceram um SoundCloud, sabe? E daí eu tô assim... Eu acho que essa mulher canta. Vai ver a Katy Perry, quando ela tá trabalhando, ela é Katy Perry cantando. Porque a gente nunca viu a Katy Perry vivendo, né? Só que ela, na vida real, a forinha dela... Ela canta mesmo. Gente, será que eu consigo colocar um pedaço? Ai, por favor, eu já vi que ela tem algum cover de Black Eyed Peas. Ela tem bom gosto. É ela, Jair?
Já é. Nossa, é um canto super atrai demônio. Super, 100%. Gente, as bonecas cantando, na verdade. Eu super imaginei a cena das bonecas em círculo. E se as uma bonecas... fogueira no meio. E ela... E se ela obriga as bonecas a fazer playback? Com certeza. Você acha que ela paga algum direito trabalhista, essa mulher? Não paga. Claro que não, né? Vixe. Eu amo que a gente foi de ela linda. Ela tem o hobby dela pra... Ela não paga os direitos trabalhistas pra boneca, ela tem que ser presa. É isso, gente. Tudo pelo Fontes, minha cabeça. É, então, exatamente. É sobre. Bom, o dia que deixei de ser ateia. Meu Deus. É o nosso primeiro conto, nosso primeiro caso. Oi, Mabê, oi, Valen, como estão? Espero que bem. Quebrei o braço num acidente de carro em dezembro de 2021 e tive que ficar fora do trampo por 2 meses. Ai, que delícia. Eu queria quebrar o braço. Tá que nem Vou quebrar agora. Amiga, eu tô exatamente assim. Eu tô de pé torcido e aí eu não posso fazer uma viagem, não posso fazer uma entrevista, entendeu? Ai, é foda. Fiquei na casa da minha mãe no interior do Rio, uma cidadezinha vizinha de Minas. Eu moro no Rio, na capital, e o meu filho, na época, tinha 15 anos e morava com a minha mãe. Aqui é bem interior mesmo. Era roça quando eu era criança. Tanto que meu medo de infância era a mula sem cabeça. Eu sabia que a mula sem cabeça não te atacava se ela não visse seus dentes ou unhas. Gente, eu nunca ouvi falar disso. Oi? Então Como eu assim? que roo a unha, estou anos-luz na sua frente. Anos-luz. Só que vai dar um sorriso pra você ver. Dá um sorrisão pra você ver se ela não te pega. Pesadelo com isso. Bom, vamos ao caso. A casa da minha mãe pertence a um complexo familiar, um prédiozinho de 3 andares que meu avô, já falecido, construiu nos anos 80. Nesse prédio tem apartamento suficiente para morar minha mãe, minha avó, 2 dos meus primos e seus respectivos cônjuges e filhos. E os meus tios são vizinhos da direita e da esquerda. Gente, minha família toda num buraquinho. Arrasou. Eu morava num prédio assim. Não sei se eu contei da última vez. Que todo mundo do meu prédio era um prédio baixinho, em São Paulo. Todo mundo era da mesma família, menos eu. Nossa. Às vezes eu achava que eu tava numa sitcom, às vezes eu achava que eu tava num filme de terror também. Meu Deus, total. Eles podiam fazer um complô contra você. É, super. Eu tinha que ser bem comportada no prédio, inclusive. Um detalhe importante é que a casa da minha mãe e da minha avó eram ligadas por uma porta entre os 2 apartamentos. Então a gente usava a cozinha da minha avó e a sala da minha mãe porque eram os maiores cômodos. Era uma segunda-feira, final de janeiro, um calor miserável. A minha mãe dormiria na cidade onde ela trabalhava. E a casa do meu primo estava passando por uma pequena reforma na cozinha, enquanto aproveitava para tirar o forro que havia sido invadido por gambás. Então, nessa semana, meu primo, a sua esposa e os seus 2 filhos dormiriam no quarto extra da casa da minha avó, o quarto dos hóspedes. E eu dormiria no quarto da minha mãe, já que ela ia dormir na cidade que ela trabalhava. Meu sobrinho mais novo era um bebê de 1 ano e o mais velho tinha entre 3 e 4. E ele era ligado no 220. Vamos chamá-lo de Diabinho. Já sabemos quem é o protagonista. Já dando uma profundidade ao personagem. Nesse dia, o Diabinho dormiu no sofá da sala da minha mãe umas 5 da tarde, depois de passar o dia pipocando pela casa. Já era umas 8 da noite quando ele acordou, chorando, um chorinho de criança chata, o que era extremamente comum pra ele, que sempre foi bem-humorado e feliz. Ah, mas todo mundo tem seus dias, né? Tadinho do Diabinho. Mas ele já tá me irritando. Bom, meu filho e minha avó já tinham ido dormir, assim como meu primo, todos antes das 10 da noite. E eu fiquei com a minha comadre na sala, brincando com o bebê e tentando acalmar o Diabinho, que não parava de resmungar. Parecia que eu não tinha acordado direito, sei lá. A mãe dele levou o bebê pra cama e aproveitou pra deitar também. E falou, te vira aí com o Diabinho. Foi isso, ela deu um golpe do absoluto nada. Dá-te um jeito aí. Dá teu jeito, eu tô cuidando do bebê aqui, hein? Falamos pro Diabinho dormir quando ele quisesse. E que se quisesse, podia até dormir com a Dinda no quarto da vovó. No caso, é a pessoa que tá contando, que ela que é a Dinda dele. Uhum. Eu deitei na cama da minha mãe, coloquei fone de ouvido e fui assistir alguma coisa. Passado 1 hora, ouvi o menino indo pro quarto. Fui atrás, perguntei se ele ia dormir e se eu poderia desligar a TV. Ele disse que sim. Então voltei pro quarto, deitei na cama de frente pra porta, sem sono, com o celular na mão e os fones nos ouvidos. Isso já era mais de 11 da noite. Uns 10 minutos depois, eu vi alguém parado na frente da porta do quarto da minha mãe. Valha-me Deus. Ah, meu Deus. Do lado da mesa de jantar. Achei que era minha avó. Ai.
que talvez, né, estivesse precisando Nunca é de a nossa algo. avó. Bom, às vezes é, né? Nunca do além. Às vezes é do além. Levantei a cabeça e, tirando o fone, perguntei o que foi. A pessoa se virou e foi andando em direção à casa da minha avó. Parecia uma mulher, meio baixinha, com cabelo volumoso e curto. Totalmente diferente das silhuetas que existiam na minha família. Não vi a cor da pele nem da roupa, apenas uma figura na sombra, no escuro. Eu levantei e fui atrás, ainda achando que era alguém da casa. Pois pronto, não tinha mais ninguém ali. Pra que foi atrás, mulher? Ela parece que não assistiu filme de terror, não sabe? Ai, não sei quem é, não vê. Ai, a pessoa me chamou pra uma igreja abandonada. Não vai. Precisa. Precisa rezar hoje? É. A porta do quarto da minha avó, que faz muito barulho pra abrir e fechar, estava fechada. E a porta do quarto de hóspedes estava encostada e todo mundo em silêncio. Eu voltei pro quarto da... Ai, gente, não importa a idade que eu tinha, eu ia dormir com a minha avó. E colocar todos os meus membros dentro do cobertor, porque o que tá dentro do cobertor está protegido. Ela tá contando aqui, ela já tinha um filho, né, de 15 anos, então ela não era jovem. Não. Mas eu ia dormir com a minha avó. É óbvio. Eu ia pegar a minha avó e falar, vó, quantas vezes eu não tive medo? Eu deitava na cama da minha avó. Eu voltei pro quarto da minha mãe muito confusa, sem entender, não querendo acreditar. Quero ressaltar que eu não estava tomando nada pra dor do braço quebrado, então não foi efeito da medicação. Deitei de novo e mais uns minutos se passaram até que o meu filho apareceu, dizendo que ele não estava conseguindo dormir. E se podia dormir comigo. Ah lá, o menino deu lá, bom. ele pensou. O que não acontecia há anos, afinal, adolescente, né? Nossa, total, pra botar medo num adolescente o negócio é pesado. A energia é brava. A energia é brava. Mas eu aproveitei pra dormir, já que, né, eu também estava com medo nessa altura. Dormimos e aí no dia seguinte meu filho foi pra escola cedo. Meu primo foi trabalhar na obra. Vixe. E minha comadre acordou e foi pra casa dela com as crianças vistoriar a obra. E eu e minha avó dormimos até tarde. Enquanto eu e a avó tomávamos o nosso café, meu primo chegou e disse o seguinte sobre a esposa dele. A Maria disse que não dorme aqui mais, porque o diabinho ficou perguntando pra ela quem que era o homem de chapéu parado ao lado da máquina de costura da avó. Olhando pra ele. De chapéu! Por que a alma penada tem essas excentricidades? É muito louco. Mas você não usaria um chapéu? Acho que se eu fosse uma espírita, assim... Com certeza eu usaria um lenço. Um lenço, um negócio assim pra marcar, sabe? Assim. Gente, mas imagina você tá cuidando de um bebê. Seu marido tá dormindo. Chega a criança e fala assim, quem é aquele cara de... Não, terror, eu caio morta, gente, sério. E assim... Pode ser verdade, pode ser... Tudo pode acontecer, né? Meu Deus. A criança é muito pior, porque criança tem mais sensibilidade, né? Eles veem mesmo. Eu gelei. O frio pela espinha, até os pelos do meu rosto arrepiaram. Eu ria de nervoso. Não sabia se contava o que eu tinha visto. Não sabia o que falar. Será que a figura que eu vi andou em direção ao quarto onde eles estavam? Será que procurava alguém? Mas acho que não, porque a figura que ela viu era mulher, né? Que ela falou, de costas, tinha um cabelo curto. Esse aqui já é um homem de chapéu. Ou seja, está populosa essa casa. Essa casa tá populosa, tem uma galera aí. Por fim, depois que meu primo saiu, eu acabei contando pra minha avó. E ela, pra me acalmar, disse que eram os anjos da guarda que Deus coloca com a gente. Mabê foi criada em igreja evangélica, ouvindo várias coisas que me amedrontavam. Como a história da garotinha que viu uma mulher de branco e gritava de medo. Depois de adulta, nunca acreditei em nada. Virei ateia, fazia piada... Considerava tudo delírio coletivo. Tudo mudou nessa noite. Até acontecer com você. Gato. Esse evento despertou em mim uma sensação de que havia um mundo entre nós que eu não conhecia. Procurei uma moça que se denominava bruxa e que me mandou fazer uma espécie de despacho num cemitério. Perfeito, excelente. Nunca mais vi nada. Arrasou, olha. Resolveu. Nossa, essa tem que mandar já com a fornecedora na mensagem. Mas finalmente, no terreiro de Umbanda, onde virei filha de santa. Essa aparição mudou minha vida, não tive medo porque achei que era minha avó. Viva, dormindo no quarto ao lado, mas não era. E também não era meu avô, que era alto, bem diferente da figura que eu vi que era baixinha. Até hoje não sei o que vi e não sei se um dia saberei. Meu sobrinho, o diabinho, já não se lembra de mais nada. Mas, dito isso, também nem quero ver. Também não vou ficar investigando. Certíssima. Nossa, perfeito. Mas eu agiria exatamente igual ela. Isso. E eu já tenho a minha amiga bruxa. Eu já tenho a minha amiga bruxa. Tem que ter amiga bruxa. Se você não tem uma amiga bruxa, a bruxa é você. Exatamente. Né? Então, assim, resolve o negócio aí.
resolveu, beleza. Quer ir atrás também, tudo bem. Quer cuidado, né? Você toma um certo cuidado de... Tem muita gente que fala, eu não quero trabalhar minha mediunidade e tal. Uhum. Quer trabalhar, tudo bem, mas trabalhe com cuidado, converse com alguém que... Foi um pouco o caso dela, né? Porque ela tava bem cética e tal, bem ateia. Aí, quando a água bate na bunda, meu bem, aí não tem como. Não tem como. Mas eu gostei, ela resolveu bem, ficou boa no final, nunca mais viu. E rolou um demônio ali, eu já chamando o espírito de demônio, mas já rolou ali um espírito meio, mais folclórico, com um chapéu, uma coisa festiva. Gostei. Não era nada cruel, aquelas que decidem, total. Né? Não chegou assim com uma faca na mão, sei lá. Ai, meu Deus. Falo o meu aqui. Meu primeiro encosto. Oi, Mabê e Valentina, me chamo Fernanda. Meu caso ocorreu em meados dos anos 2000, quando eu tinha 18 anos. Alô, millennials. Total. Conheci um cara que virou um amigo. Ele tinha uma banda. É ele o problema? Porque ele já parece um problema pra mim. Bom, acabei me envolvendo com um dos caras dessa banda, sabia? Um do tipo bad boy, problemático, porém um gostoso, sempre. E talvez carregado. Ai, gente, não, né? Não pode ser só gostoso e com problema. Mas um feio, ele nunca é carregado, né? De bad vibes. Agora, um bonitão, vampiro no mínimo. Marcamos um date, no qual transamos pela primeira vez. Após horas intensas de muita pegação, deixei o boy na casa dele e voltei pra minha. Estava começando a chover quando cheguei em casa, por volta das 3 da manhã. Sim, o horário do coisa ruim, do papai do papai do chão, como cada um preferia. Eu não conhecia essa expressão, papai do chão. Papai de do diabo, céu, assim. Né? Papai do Ai, chão. tudo. Eu até achei que era tipo um bicho-papão, mas não. Amei, eu vou usar. Nessa época, eu ainda morava com a minha mãe, meus 2 irmãos e uma gatinha. A gatinha vai ser a sua melhor amiga nessa história, eu tô achando. Eu dividi um quarto com a minha mãe, enquanto meus irmãos dividiam o outro. Porém, assim que cheguei em casa, vi que um dos meus irmãos havia resolvido dormir na minha cama. Portanto, fui me ajeitar para dormir na cama dele, no outro quarto. Todos já estavam dormindo, inclusive nossa gatinha aos pés do meu outro irmão. Deitei na cama do meu irmão para dormir, mas ainda empolgadíssima com tudo que tinha rolado, tive dificuldade em pegar no sono. Entre uma lembrança e outra do date, que delícia. Ficou relembrando a transa, entendeu? Não conseguiu dormir foi porque coisa boa, hein? Pô, vamos ver se esse cara era carregado de verdade, porque dependendo, né? Tá valendo a pena. Vale a pena. Entre uma lembrança e outra do date, ouvi um barulho distante. De algo que tinha sido arrastado. Ou que parecia se arrastar. No início do corredor, que ligava a sala aos quartos. Muito perto. Mas pouco dei atenção ao barulho, pois voltei aos meus pensamentos esfuziantes. Tá aí o seu erro. O barulho voltou. E dessa vez, o barulho teria sido mais alto e mais prolongado, como se esse algo tivesse se aproximado da entrada da porta dos quartos. Fui tomada por uma sensação terrível. Olhei para a cama do meu irmão, que dormia profundamente ao lado, e vi que nossa gatinha tinha acordado. E estava de pé, parada, olhando fixamente para a porta do quarto. Valha-me Deus. Como eu estava deitada de lado, com meu ombro em direção à porta, eu não vi a porta. Mas lembro de ter pensado que, caso abaixasse meu ombro, veria a coisa parada na porta, assim como minha gata estava vendo. Desesperadamente comecei a rezar qualquer coisa da época da minha catequese. Muito bom. Então, ouvi novamente, de forma bem clara, a coisa se arrastando e indo em direção ao outro quarto. No outro quarto havia um mancebo de madeira, que ficava logo na entrada, e assim como ele, o chão também era de madeira. De repente, um dos pinos do mancebo caiu no chão, fazendo um barulhão. Nesse momento, não me contive, chamei a minha mãe aos berros. Nossa, eu faria exatamente a mesma coisa. Minha mãe acordou assustada do quarto dela, falando, o que foi? E assim que ela respondeu, a sensação ruim e pesada, tal qual a coisa, desapareceram. Aí eu respondi, nada, mãe, de boa, suave na nave, tranques. Lembro de ter a certeza de que a coisa havia ido embora definitivamente e fui invadida por um grande alívio. Tanto é que logo depois adormeci, sem nenhum problema, como se nada tivesse acontecido. Hoje em dia o que me assombra nessa vivência é que eu não sei por que não abaixei meu ombro para ver a tal coisa.
eu acho que tá certo, né? Você precisa de um trauma na sua cabeça? Será que precisa? Porque aí ela não deixaria dúvidas pro futuro. Obrigada por nada, meu eu do passado, ela falou. Talvez teria me tornado uma pessoa menos cética, mas torço pra que nada do gênero me volte a acontecer. Olha aqui, eu entendi então que você só quis jogar na nossa cara que você teve um date gostoso com um gostoso e transou gostoso. Não, eu ia falar... a culpa não é do gostoso. Não, ela tentou fazer essa conexão? Ela falou que o cara era carregado. Mas o negócio apareceu na tua casa. Assim, uai. Longe de mim, a não ser que carregou pelo sexo. Pô, não gosto desse pensamento. Não gosto desse pensamento, esse povo que, energias do sexo. Não, imagina. Olha, eu não acredito que eu vou ter que defender o gostoso. Ela quis ostentar. E eu vou ter que defender o gostoso. Eu vou defender o gostoso. Sabe? É você que é carregada, querida. Você que viu na tua casa. Me fez sair da minha casa pra defender homem? Não. Pelo amor de Deus. Olha. Mas assim, eu acho que graças a Deus você não olhou. De verdade. Porque senão ela ia ver o que era, né? E ia ficar meio apavorada. Exato. Eu acho que eu também sou covardona, assim. Eu acho que tá tudo bem ser covardona quando é um espírito, um demônio da sua casa. Porque não é covarde, é instinto de sobrevivência, entendeu? É essa a questão aqui. Mas eu acho que eu olharia. Eu sou curiosa. Ai, não. Eu gosto de ver. Sim. Porque depois você não consegue desver, entendeu? Esse é o problema. Não vai conseguir desver. Né? Mas é isso, teve uma transa tranquila, aí apareceu um espíritozinho, gente. Às vezes é o preço que você tem que pagar pra ter um date bom, entendeu? Nossa, total foi karma. Entendeu? Porque às vezes tá difícil hoje em dia não mesmo. Não é muito fácil. Então, às vezes é isso, assim, é o pedágio da mulher hétero. Aproveite. Vai vir um espírito, mas pelo menos teve um date gostoso. Bom, o próximo, vamos ver se é um date gostoso também. Eu vi Doentes. Ai, meu Deus. Oi, Mabel e Valen, me chamo Amanda. E desde muito nova, quando tô cansado numa fase ruim, tenho paralisia do sono. Ai. Tenho 2 lembranças marcantes, das quais relatarei aqui pra vocês. Na maioria das vezes que tenho, eu fico desesperada, querendo levantar pra acender a luz. O que não acontece, porque, estou paralisada. Dito isso, uma vez, além do desespero, eu senti um clima tenso, uma pressão no meu corpo. Como se algo estivesse tentando puxar alguma coisa de dentro de mim. Não. Na direção dos meus pés. Não. Porém, essa coisa flutuava. Eu vi um vulto preto gigante, um borrão. Como se estivesse com um capuz. Parecia que ele estava tentando sugar toda a minha energia. Ou a minha alma. Meu Deus. Rezei o credo e todas as orações possíveis até que me acalmei e voltei a dormir. Depois de passar muito tempo desesperada com a paralisia, resolvi estudar um pouco sobre isso. E descobri algumas crenças que falam sobre viagem astral. Então eu tentei encarar por esse lado, pra ver se me acalmava. Eu não sei o que é pior. Também não. Mas amei, uma diva pesquisada. Uma diva pesquisada. Então quando percebi que tive a paralisia ou a viagem astral, resolvi aproveitar. Então aí a segunda vez ela já estudada, falou, bom... Estou tendo uma paralisia. Serei ativa nessa situação. Vou ser ativa, vou tomar uma atitude. Resolvi levar minha alma pra caminhar pela minha casa. Levantei, atravessei meu quarto, saí pela porta. E ali tem tipo um hall, que tem a entrada dos outros quartos e o banheiro. Quando eu cheguei lá, eu dei de cara com 3 seres pequenos, verdes, com roupinho meio gererê. Nanaíra, bicho grilo, como vocês quiserem chamar. Tipo hippie, é isso? Nanaíra, bicho grilo, não conheço. Bom, então uma roupinha meio hippie. E um chapéuzinho cada um. Eles pareciam doentes. Entendi que eles eram uma família. Eu esperava qualquer coisa. Nossa, do nada. O universo astral ocupando a casa dela. Eles eram uma família. Tipo assim, eles não podem ser amigos, duendes. Por que tem que ser uma família? Era um duende mãe, um duende pai e um duende filho. Não me assustei, o clima estava calmo. Eles olharam pra mim um pouco surpresos. Ela assustou eles, amei! A duende mãe se aproximou de mim, pegou a minha mão com delicadeza e disse, você não deveria estar aqui. Ela olhou pros outros 2 como se tentasse dizer, espera aí que eu já venho. E me levou de volta pra minha cama com calma. Meu Deus, que foi isso? Conversei com uma amiga espírita e ela disse que talvez eu tenha ido para um nível espiritual que eu não deveria estar. Então eles me ajudaram. E que provavelmente não eram doentes, deviam ser matéria do qual meu cérebro não conseguiu decodificar e transformou a informação em doentes.
Gente, Nossa, eu essa amei. eu tô arrepiada. Eu tô Essa eu tô arrepiada, arrepiada. sério. O meu cérebro não conseguia codificar. E aí ela decidiu que eram duendes. Porque aí você tenta, né, alinhar o mais próximo que você conhece, tenha. né? E tipo, eu fiquei eram pessoas pensando- verdes. Eram alienígenas, né, gente? Exato. Agora eram da mesma família. Isso me pegou Podia ser um muito. trisal, sabe? ser um A gente trisal. tem que manter a heteronormatividade ali. Então... Mas olha, a mãe duende, o pai duende, o filho duende pra mim. Mas eu fiquei pensando, será que ela realmente estudou e aí passou muitos níveis e tava num patamar astral tão distante do corpo dela que podia ficar perigoso ela ficar lá perto, sabe? Presa. Tipo, ficar presa ali, né? Então eu acho que por isso que essas energias foram lá e ajudaram ela a voltar pro corpinho dela. Mas foram ela se sentiu bem e realmente ela fez bem pra ela, né? Que ela pegou a mão dela com delicadeza, falou, olha, não é pra você estar aqui. Mas não, tipo assim, não era pra você estar aqui, e atacou. É verdade. Não, ela foi fofa e aí levou ela de volta pra cama. Nossa, mas essa eu super acreditei, porque tudo de Gente, paralisia do sono me aterroriza me muito. mexe muito comigo. Imagina ter essa sensação assim, deve ser muito esquisito. Não, eu acho muito corajosa a pessoa falar, tive uma paralisia do sono e na próxima eu quero tentar aproveitar e viver aquilo. Cara, é realmente o mais próximo que eu acredito das pessoas tendo superpoderes. Porque isso pra mim já configura superpoder. É Já. um pouco total, assim, é uma coisa... Porque é quase como se você estivesse hackeando um pouco o teu cérebro, Super. né? Então, Sim. acho que tudo que tem a ver com isso, assim, é meio assustador, mas meio legal também. Tipo, foi muito legal que ela conseguiu fazer isso, assim. Eu ia ficar um pouco apavorada, mas... Será que ela não quis fazer de novo? Tipo, tentar controlar um pouco, fazer um pouco menos? Não sei, do jeito que... Às vezes ela teve medo, né? Total. Mas acho que vale a pena ela comentar com a gente se ela conseguiu fazer de novo. Porque... eu fiquei curiosa. Tipo, você foi desobediente? É isso que eu quero saber. Conta pra gente. Meu Deus, vamos lá. Vamos. Próximo é um terror vespertino, gente. Oi, Mabê e Valentina. Meu nome é Melissa e sou estudante de medicina. Já começou aí o seu problema. Já sabemos o caso melhor. O caso de hoje literalmente aconteceu há algumas horas. Que saboroso, crocante esse caso. Estou de férias desde a semana passada, então ainda estou com sono acumulado. E como só vou viajar daqui uns dias, estou aproveitando para dormir o quanto eu quiser. Tá certa. Dito isso, fui cochilar hoje após o almoço. Fechei tudo para ficar o mais escuro e silencioso possível, liguei o ventilador e me cobri com meu edredom. Que delícia. Antes de continuar, para talvez fazer um pouco mais de sentido, sempre disse para as pessoas, principalmente para o meu namorado, que durmo melhor com algo pesado em cima de mim. Uma coberta, no caso. Me ajuda a pegar no sono mais rápido e mantê-lo a noite toda. Outra coisa, tenho medo de, enquanto durmo, eu acabar chupando o dedo sem querer. Tenho trauma, pois chupava quando criança à noite e não percebia ou controlava. Tenho pavor até hoje. Você, como personagem, já te amo. Sendo assim, estava eu bem bela e plena, tirando um cochilo na minha casa, quando percebi que estava deitada na cama do meu namorado e ele me cobrindo com minha coberta pesada, que ele odeia, pois diz que se sente sufocado. Senti ele dar um beijinho no meu rosto e me chamar pelo nosso apelido. Quando tentei abrir o olho, minha primeira preocupação era se eu estava com meu dedo na boca. Senti que sim. Pensei, meu Deus, voltei a ser criança e meu namorado tá vendo que eu sou problemática. Tentei, então, tirar o dedo e, de alguma forma, o esforço é em vão. Não entendi o porquê. Então, tentei mexer outras partes do corpo, mas sem sucesso, pois a coberta estava muito mais pesada do que o normal. Ai, então, percebi, estou tendo um terror noturno, mas ainda é 3 da tarde, então não é noturno. É uma paralisia do sono. Caraca, lembrei de uma aula que tivemos na faculdade com uma neurologista. Não foi especificamente sobre o assunto, mas os alunos perguntaram a diferença entre terror noturno, distúrbio do sono REM, o único que já tinha tido até então, afinal tenho TAG. Você sabe o que é TAG? Transtorno de ansiedade generalizada. Ah, ótimo. E parece... Ótimo não, né? Desculpa, sinto muito. Eu também tenho. Horrível. Desculpa por não saber o que era tag. Tag, aquela de malinha. Eu tava tag, amiga, que é isso? Que delícia, que linda sua tag. E parece que não é desgraça suficiente. Realmente, eu ainda quero saber melhor as diferenças, se você não... Não, ela não vai mencionar, mas tudo bem. Eu fiquei muito interessada nas diferenças das 3 coisas. Então, ela tá perguntando, né, na faculdade, diferença entre terror noturno, distúrbio do sono REM e paralisia do sono.
Diagnóstico: paralisia do cochilo. Passados alguns poucos segundos, consegui me libertar da minha própria mente e acordar. E qual foi a primeira coisa que eu pensei? Preciso escrever pro caso bizarro, porque é realmente bizarro você não ter controle do seu corpo. Mas sua mente está mandando comandos pra assim, mesmo assim, e fracassando. Beijos, adoro vocês. Meu Deus! Cara, mas assim, eu me identifiquei um pouco aqui. O quê? Quero muito. Porque eu também tenho medo de acordar chupando o dedo. Então, porque eu me identifiquei nessa noia de algum trauma de criança. E o meu trauma de criança é fazer xixi na cama. Mas você ainda tem, às vezes? Obviamente faz muito. Obviamente não, né? Tá aí, quem faz xixi na cama, tudo certo, às vezes acontece. Mas, desde que eu sou adolescente não acontece mais. Mas quando eu era pré-adolescente, eu criei um ritual pra eu conseguir perceber se eu tava dormindo ou não. Porque eu era sonâmbula quando eu era mais nova. Eu também era. Então, aí, já começa a abrir as antenas para as coisas bizarras, né? Se você é sonâmbulo, já abriu as porteiras, né? Então, o que eu faço até hoje, se eu, por exemplo, acordo no meio da noite pra ir fazer xixi, é que eu dou umas batidinhas na parede do lado da privada, pra ver se eu tô, tipo, de fato, num banheiro. E é bizarro, porque eu tenho 30 anos e eu continuo fazendo isso até hoje. Então, eu teria medo de alguém bater do outro lado. Não, Mami, pelo amor de Deus. Eu jamais bateria. Mas, tipo, eu me identifiquei nessa questão. Pra você, tipo, ter certeza que é um banheiro mesmo. Que eu tô sentada e tal. E, tipo, talvez isso é um negócio meio, assim, parecido com A Origem. Sabe o filme A Origem? Sim. Que eles falam, né? Pra você ter alguma coisinha, algum objetinho pra você perceber se você tá sonhando ou não. Então, talvez tenha sido daí que eu peguei a ideia, inclusive. Mas aí eu me identifiquei com a noia profunda, mesmo ela já sendo adulta, né? Mediciner, de ainda tá de olho se ela tá ou não chupando o dedo. Sim. Mas, dito isso, eu acho que a coisa da terapia é interessante. Não, eu acho que vale... eu não sei, tá, gente? Não vou aqui falar sem pesquisar antes, mas se eu não me engano, terror noturno e paralisia do sono, eu acho que é a mesma coisa, como a galera fala. Mas eu vou dar uma pesquisada real e aí a gente traz depois. Nossa, eu preciso muito desse guia. Eu achava que era, até onde eu sei, é a mesma coisa. São só maneiras diferentes de falar, né? Porque eu sei que é experimentar a coisa de estar meio acordado, mas você vê coisas que não tem como você ver se você tivesse acordado de verdade. Porque são coisas sobrenaturais, ou coisas esquisitas, ou... Enfim, coisas inexplicáveis. Ela ter tido essa paralisia no cochilo. Muito loucura. No cochilo. Tipo assim, é que a paralisia do sono, eu só tive uma vez na vida, foi à noite, assim. Na verdade, não foi à noite, foi de madrugada, mas assim, não sei se ela tem um horário específico também, pensando agora. Mas pra mim precisa que você entre no sono profundo, assim, né? Que no cochilo, às vezes, é mais difícil. Entendi. Mas a diva estava dando um baita cochilo, então tá certa. E ainda ela, tipo, meio que sentiu que ela tava na casa do namorado, né? Isso foi muito bizarro. E eu amei que logo depois você já quis escrever, porque eu acho que contar pra alguém faz a situação virar verdade pra você digerir, porque senão você acha que foi um sonho. Exato, e você lembra, né? Porque se eu não escrevo, eu não lembro de nada. É verdade. Nossa. Mas gostei. Realmente foi bizarro e amei paralisia do cochilo. Você criou uma nova tendência, gata. Meu Deus. Vem aí, gente, uma paralisia do cochilo. Se você estiver ouvindo agora e você tiver a paralisia do cochilo, conta pra gente. Pra gente. Eu acho que da última vez que eu vim, eu falei, acho algum caso meu que era um pouco de paralisia do sono. Mas hoje eu tenho um caso meu, tá? Pra contar no final. Já tô avisando. Vamos, vem aí. Gatinhas condimentadas. Eu já amei. Meu Deus, eu te amo. Você que mandou essa história, eu te amo. Oi, Mabel e Vale, tudo bem? Meu nome é Cat. Moro num condomínio pequeno, numa cidade no interior de São Paulo, onde faço faculdade. Leia-se vendo a minha alma. Meu apartamento fica no primeiro andar de um dos blocos e tem um gatinho preto lindo, porém encapetado, que mora comigo. No térreo, há uns meses, se mudou uma moça que tem lindas gatinhas filhotes. A primeira vez que eu vi uma delas na janela... Aqui é tudo telado, viu? Fui correndo fazer carinho. E uns dias depois vi uma outra bem parecida, que era bem mais tímida. Elas pareciam ter cerca de uns 6 meses, mais ou menos.
E fui saber que elas têm nomes de condimentos. Incrível. Vamos chamar a mais carinhosa de Canela e a tímida de Hortelã. Um tempinho se passou e certo dia vi a Canela na janela e ela tava miando, fazendo gracinha pra ganhar um carinho. Como boa gateira, eu fui lá dar atenção pra ela e vi que Hortelã estava deitada na cama. Mas ao seu lado tinha uma terceira gatinha que parecia mais velha, sentada na porta me olhando. Fiz carinho na Canela e chamei pelas outras duas. Mas elas não quiseram me dar nenhuma migalhinha de atenção. Gatas, né? Gatas. Um bom tempo depois, voltando com uma amiga do inferno, eu digo faculdade. Meu Deus, Cat, eu amo você. Vi a Canela e a Hortelã na janela e fomos fazer carinho nas duas. E conhecemos sua dona, que vamos chamar de Dona Condimenteira. Conversamos muito com ela e em determinado momento perguntei onde estava a outra gata. Ela ficou confusa, disse que só tinha Canela e Hortelã. Estranhei, porque até já havia comentado com uma amiga que eu tinha visto essa outra gatinha. Expliquei então pra dona a situação e descrevi a aparência da terceira gata. Meu Deus. A Canela tem um pelo curtinho, mas é rajadinha, marrom, amarelo e cinza. E a Hortelã já é bem peludinha e rajadinha cinza. Enquanto a terceira gata era bem peludinha, com cores cinza e marrom claro a escuro, e parecia realmente ser uma gata adulta. Então a dona Condimenteira me contou que as características batiam com a gatinha idosa que ela perdeu no último ano. Não. Um pouco antes de adotar a Canela e a Hortelã. Não. Mas que a gata já havia falecido. Na hora não pensamos muito, continuamos conversando. Porém, depois conversando com a minha amiga, fiquei feliz ao perceber que o que vi foi o espírito ou a alma da gatinha falecida. Provavelmente cuidando das suas irmãzinhas mais novas. Tenho certeza do que vi, inclusive passei bom tempo achando que havia 3 gatos no apartamento e que 2 me odiavam porque apareciam menos, até finalmente saber que na verdade era só 2 mesmo. Não entendo o que foi, mas ainda bem que o fantasma que eu vi foi de bicho e não de gente. Beijos, Mabê, obrigado por me acompanhar nas faxinas com Casa Bissau. Nossa, eu amei, me fez bem pensar nisso. Ai, sim, eu achei bonitinho. O espírito dos bichinhos voltarem. Já teve outro caso aqui que uma menina... diz que também ela viu... Teve algum caso assim, tipo, alguém viu uma gatinha e batia com as características da gatinha que tinha falecido. Eu gosto de pensar que os nossos bichinhos estão ali com a gente, acompanhando, também. né? Me fez bem, assim. Nossa, que tchutchuco, assim. Fofa sério. História. Mas eu queria saber o POV da dona dos gatos, né? Pensando, pronto. Ela a outra tá chegando aqui em querendo casa. churu ainda. Oi, querida, você tá comendo ração ainda? É. Por isso tá acabando rápido. Ela indo lá pedir uns petiscos. Próximo, gente, Noção Zero. Olá, Valentina e Mabê. Meu nome é Ana, tenho 18 anos e moro em Mar de Espanha, Minas Gerais. Tudo começou quando eu era criança, com uns 8 anos. Desde pequena, sou muito medrosa. Se um espírito aparecesse pra mim, eu ia fingir que não vi. Porque, sinceramente, meu lema é: eu ignoro, você me ignora e todo mundo vive em paz. Corretíssimo, eu acho que eu estou fechada com a Ana. Enfim, meu pai adorava contar histórias de terror. E numa bela noite, a luz acabou. Já dava pra imaginar a tensão, né? Lá estava eu, no escuro, ouvindo uns barulhos estranhos no quarto, tipo um uivo de dor. Gente do céu. Nossa, não é um barulho normal, um uivo de dor. Uivo de dor eu já saio correndo. Resolvi dar uma olhada. Péssima ideia. E o que eu vi? Uma sombra branca, enorme, com um brilho amarelo no meio. Eu, claro, pensei, é hoje que eu viro história de podcast. Saí correndo pelo corredor, mas acho que entrei no modo pânico absoluto, porque apaguei no meio do caminho. Os flashes que eu lembro depois são esses. Primeiro flash, minha mãe lavando minha boca na pia, reclamando do meu pai. 2, eu jogada no banco do carro, indo pro hospital. Meu Deus. 3, descobrindo que tudo não passava de uma brilhante ideia do meu pai, que achou que seria engraçado me assustar com uma lanterna e um lençol. A Gemina quase morreu. Resultado, tomei um tropicão, caí de boca no chão, cortei a boca e passei o meu aniversário parecendo que tinha sido atacada por abelhas. Meu Deus, você é a rainha do storytelling, tá? Por favor, incrível. Perfeita. Mas olha, deu tudo certo no final. Não precisei levar pontos, graças a Deus. Imagina, ela ia virar tipo Coringa. E só fiquei com um trauma leve de lençóis iluminados. E de pai, né? Eu sempre falo que os monstros de infância às vezes são os nossos pais. Porque, gente, imagina, a menina tem 8 anos, o pai acho que
A menina tá com medo, se enfia num lençol, gente. E era uma característica dela ser medrosa, né? Exato. E aí foi meio na pegada de terapia de choque, né? Exato, tadinha. Não, quando começou minha mãe lavando minha boca na pia, reclamando do meu pai, eu tava muito assim, ué. Só que tava muito bom e eu falei, eu preciso só terminar de ler, pelo amor de Deus. Não, eu fico pensando assim, imagina a mãe com ódio, que tá assim, cara, era só pra ser uma noite normal, acabou a luz, mas não. O homem teve que fazer piadinha, a menina caiu no chão. E terminaram no agora hospital. A gente vai ter que ir pro hospital. Que ódio, sério. Eu fico imaginando a mãe, sabe? Tipo assim, cara, não era pra passar por isso. Nossa, gente, muito bom. Muito bom. Então, conta o teu caso agora. Eu tô que nem todo mundo, pensando. Virei caso de podcast. Terminou a história, eu só pensei. Eu vou lá contar. Assim que a minha B me chamar, eu tinha que ter me convidado mais cedo. Então, estava eu e os meus amigos em Ilhabela. Tá. A gente estava num feriado lá. E esse grupo de amigos meus são os meus amigos da escola. A gente se conhece há muitos anos e a gente se conhece muito bem. E teve um dia que o meu namorado, o Valentim, que é psicólogo, ele falou, gente, vocês vão hoje no supermercado? Porque a gente tem que fazer mercado hoje, só que eu tenho que atender, porque ele atende à distância, né, também. Então ele falou, acho melhor vocês irem no mercado agora à noite, que era assim, uma terça-feira à noite, assim, um dia normal, e eu fico aqui atendendo. Tá bom? Pode ser pra vocês? A gente, claro, tranquilo, beleza, vamos. Isso era umas 5 da tarde, assim. Então, nos juntamos, todos os amigos, saímos de carro. Eram quantas pessoas? No total, nós somos 6. Tá. Então, fomos em 5 e o Valentim ficou na casa. Até bom, porque não ia caber todo mundo no carro, né? Então, foi ótimo. E a gente sempre tranca a casa toda também. Então, a gente tava meio assim... bom, Valen, já que você não vai sair, a gente vai trancar a casa, tá bom? Tipo, tudo bem? Tá bom, tudo bem. Pode me deixar trancado aqui dentro, qualquer coisa. Ele conseguiria sair se ele precisasse. Tá. Mas a gente já trancou a casa inteira por fora, como se não tivesse ninguém na casa. Aí, a gente foi pro mercado e estávamos lá no mercado. A gente foi lá, fez as nossas compras, nananã, e a gente demorou, tipo, 1 hora e tantas ali no mercado, né? Quando a gente voltou, umas 7 da noite, porque muita gente no mercado, né, gente? É um jogo de convivência, é um BBB. É um surto. Você manda 3 pro paredão, volta todo mundo brigado, é toda uma questão, né? Aí, voltamos pra casa... E aí a gente pegou a chave, abriu a porta, o Valentim apareceu depois de alguns minutos, depois de uns 10 minutos ele apareceu na sala, meio esquisitinho. E nessas a gente já tava assim, cozinhando e arrumando as coisas, guardando as coisas, né? O macarrão aqui, nanana, aquela, né, frequência. O Valentim, que vale eu mencionar, é uma pessoa muito cética. Tipo, ele é muito, muito cético, ele não acredita em nada, nem em duende, nem em espírito, nem em Deus, nem em nada. Ele apareceu na sala meio esquisitinho, meio desgostoso, meio com um olhar de dúvida na cara. Falando, gente, vocês vieram mais cedo? Tipo, vocês esqueceram alguma coisa? E a gente, não, a gente acabou de chegar, faz 10 minutos que a gente chegou aqui em casa. Ele, não, sério, o que vocês esqueceram aqui em casa? A gente, como assim, o que a gente esqueceu? Ele, umas 6 da tarde, vocês vieram aqui, né? Eu esbarrei em alguém, eu não entendi em quem que eu esbarrei aqui em casa. Aí a gente... Quê? Você esbarrou em alguém? Como assim você esbarrou em alguém? Aí nessas, eu e as minhas amigas desse grupo, as minhas amigas são bruxonas. E nessa casa de Ilhabela, elas sempre alegam que elas veem muitos espíritos. E elas veem espírito de gatinho, espírito do avô do dono da casa. Então, é uma casa com suas energias. É uma casa com suas próprias energias. Por isso, assim que o Valentim mencionou, já largamos todas as panelas, largamos todos os pratos, botamos o menino sentado e falar, vai, Valentim. O que aconteceu? Detalhe por detalhe. Ele, bom, eu tava lá atendendo no computador, meu paciente, e aí caiu o Wi-Fi. Quando caiu o Wi-Fi, o Valentim saiu do quarto onde ele tava na casa e foi até a sala principal pra ligar e desligar o roteador, né? Até aí tudo bem. Mas no que ele tava assim, meio na correria, né? Porque ele tava, putz, que merda, caiu o Wi-Fi e eu tô atendendo uma pessoa. E sabe, sei lá, o que o paciente dele tava vivendo, ele tava preocupado, né? De largar a pessoa no meio do atendimento. Então, ele falou que ele foi correndo pra sala e na hora que ele ligou e desligou o roteador, quando ele foi voltar pro quarto, ele esbarrou em alguém. Que era uma mulher, de cabelo preto e jaqueta amarela, da altura dele, assim... Só que ele não reconheceu ela como uma das suas amigas de infância, né? E ele só falou, opa, foi mal. E entrou. Ele só pensou, alguém esqueceu e não sei.
Nesse momento, você pensa, não é possível. Mas eu entendo que ele tava completamente focado no atendimento. Então ele tava muito tipo, foda-se o mundo, eu só preciso voltar pro meu paciente lá dentro. Tipo, como que ele não para tudo e fala, pera, o que acabou de acontecer? Mas conhecendo ele, eu entendo que ele falou tipo, bom, foda-se, eu tenho que voltar pro meu atendimento, porque nunca se sabe, né? Vai que a pessoa tava lá chorando, enfim, falando de alguma coisa super séria. Ele tava querendo voltar logo pra lá. E aí, então, a gente tava... Não, mas... A gente acabou de voltar pra casa. E a gente, que horas isso aconteceu? Ele, 6h10, 6h20, foi no começo do atendimento. A gente tinha voltado 7 horas pra casa. Então a gente tava assim, meu Deus. E o Valentim é muito cético. Então a gente tava, cara... Ele acreditava em vocês ou ele achava que vocês estavam zoando? Não, ele tava assim, não, gente, pelo amor de Deus. Acho que a gente vai ter que checar se a pessoa não roubou nada. Primeiro instinto dele foi, não é um espírito. Alguém entrou nessa casa e foi roubar as coisas. Então, metade de nós estávamos fazendo bruxarias, rezando e tentando resolver a questão energética da casa. E a outra metade das pessoas foi checar se tinha PlayStation, TV, computador e celular ainda na casa. Visto que tinha tudo, se intensificava a teoria de que era sim um demônio, não um demônio, mas um espírito andando de jaqueta amarela na casa, certo? E um espírito jovem, né? E um espírito jovem, a gente tava, mas era uma menina, era tipo da nossa idade, assim, ele era uma garota, tipo, eu achei que era uma amiga. Vocês pegaram uma pessoa na rua e falaram, a gente fez uma amizade aqui na cidade. Super poderia acontecer, né? Super, a verdade sim. Porque a gente não tava em São Paulo, né? Então as regras mudam quando você sai de São Paulo. Aí a gente, depois de muito discutir, e a gente ficava tentando voltar a cozinhar, e aí a gente ficava, cara... Aí eu ficava tão apavorada. Eu não acredito. E nesse momento, justamente porque ele é muito cético, eu pensei, meu Deus, é real. Agora eu tive uma conexão real com uma coisa sobrenatural, com uma aparição sobrenatural. Aí a gente, depois de meia hora, lembrou, essa casa tem câmera. Essa casa tem câmera na sala, onde ele foi mexer no roteador. E era muito esquisito ele ter trombado em alguém no caminho entre a sala e os quartos. Por isso que a gente tava muito assim... Como assim? Se a gente tivesse esquecido alguma coisa, a gente teria vindo... Se falar que tem um vídeo, eu vou desmaiar. Então, aí a gente fez o quê? Ligou pro pai do nosso amigo, dono da casa. Falou, seu Nando... Vê aí nas câmeras, vê se aconteceu alguma coisa, porque a gente tá achando que a gente viu um fantasma. E aí, imagina ele, o pai do nosso amigo em São Paulo, dando rolê com os amigos dele. Falando assim, ai gente, olha as coisas que acontecem comigo. Um sábado à noite, ele atendendo o telefone e falando... Ah, pronto. Meu filho e os amigos estão ficando loucos, estão tomando sabe-se lá o quê. Sei lá o que que eles estão usando lá em Ilhabela. Eles estão achando que viram um fantasma aqui na minha casa. Aí ele foi lá, abriu o aplicativo e a gente assim, né? Tipo, esperando o telefone dele tocar de volta pra ele ligar pra gente e falar o que o Valentim tinha visto. Nessas, o Valentim, que é muito cético, ele já tava assim... Acho que eu vou ter que voltar pra São Paulo, eu devo estar tendo um derrame. Tipo, eu devo estar tendo algum problema de saúde. Meu Deus. Ele falou, meu Deus, eu tenho um tumor no meu cérebro, então. Porque se eu ver alguma coisa, é porque eu tenho um tumor no meu cérebro. Ele não é que ele viu uma sombra, né? Ele viu uma pessoa, ele esbarrou. Ele conversou, ele falou, opa, foi mal. E tá tendo derrame, que dó, tadinho. Aí toca o celular. E tava lá a ligação do pai do nosso amigo, do Nando, retornando a nossa dúvida. A gente atende, coloca ele no Viva Voz, e a primeira coisa que ele fala é... Esse fantasma aí... Era bonita e tinha uma jaqueta amarela? E a gente, sim! Aí ele, era a namorada do meu melhor amigo, que ela tava apertada pra ir no banheiro. Ela pediu só pra entrar na casa e fazer xixi pra ir no banheiro. Era uma pessoa de verdade. Era uma pessoa de verdade. Como que o cara não avisa? Que maluco. Juro. Porque imagina se ele entrasse quando vocês estavam lá, vocês iam ter um treco. Não, total. Só que essa casa, isso acontece. Porque é uma, sabe, casa tipo a da Mônica, de Friends? Que é a casa que as pessoas aparecem, dão rolê. Então, como é uma casa perto ali do centro da cidade, gente, ela tava apertada e o namorado dela falou... vai ali na casa do meu amigo, vai no banheiro, vai ali no fundo, vai no banheiro. E como ela não sabia que tinha alguém, ela também ficou meio apavorada. Ela tava trancado, meio que... Pois é, só que os amigos têm a chave. Meu Deus. Mas por isso que a gente tava em choque, porque a gente tinha trancado a casa inteira. Aí o Valentim ficou extremamente tranquilo, pensando, glória a Deus, eu não tô morrendo.
E o melhor é que quando a gente contou essa história pros pais do Valentim, que também são muito céticos, eles também ouviram a história tensos, pensando, meu Deus, a gente tem que ligar pra um neuro agora. Tipo, em nenhum momento eles pensaram, caraca, você viu um fantasma. Não, é muito louco isso, né? Acho que tem que acontecer pra gente sentir que a gente não... Acho que existem coisas sobrenaturais e tem coisas que não tem explicação mesmo. Exato. Eu fiquei um pouco decepcionada depois, porque eu tava tão perto de ter tido uma experiência sobrenatural, verdadeira. Tá chegando, vem aí, vai. Mas eu tô tentando chamar, gente. Tô chamando, vai acontecer. Vem pra mim. Bom, e agora então a gente vai pro nosso momento de indicações, mas antes de ir pra indicações, conta aí pra galera como que eles fazem pra te encontrar nas redes sociais, nos vídeos, na Warner. Podem me encontrar, isso. Podem me encontrar principalmente no meu TikTok e Instagram, que é @ValentinaPulgarim. Tipo, pulga, o bichinho, pulgarim. É tipo isso. E também lá na Warner Channel, Warner Play, na Max, em vários lugares diferentes, porque eu faço entrevistas pra Warner dos filmes e das séries e eu converso com os atores e com os diretores. Amanhã, inclusive, eu já posso contar aqui porque esse programa vai demorar pra sair, mas eu vou entrevistar o diretor de Parasita amanhã. Ai, que demais! Sabe? Por causa do filme com Robert Pattinson. O Mickey 17. Ai, eu tô tão ansiosa. Eu acabei de assistir, eu tô fresquinha. É bom? É, eu gostei muito. Sim. E o livro é muito bom. Então, provavelmente, já é spoiler da minha primeira dica. Boa, boa. E então já vem essa dica aí. Sim, gente, o livro é Mickey 7 e ele é bem parecido com o livro, assim, o filme. E é a história de um cara que vai participar de uma missão de colonização em um novo planeta, que não é a Terra. E para tentar resolver os primeiros problemas desse novo planeta, perdão, existe um projeto de descartáveis, pessoas descartáveis que podem ser reprimidas, tipo, reimpressas outra vez. O livro pega um pouco a ideia de se existir teletransporte e, tipo, você é incinerada de um lugar e aparece exatamente igual em outro lugar, você continua ou não sendo você mesma. Caralho. Então, é um pouco a partir daí que ele inventou essa questão de o Robert Pattinson, toda vez que ele morre, mas ele é reimpresso e ele tem um upload lá do cérebro dele e das emoções, das memórias, ele é ou não a mesma pessoa. E aí essa é a pira do filme, assim. Eu gostei bastante. Eu adoro esse tipo de coisa, gente. Então, muito legal a ideia. Eu vou recomendar uma série da Netflix que é baseada numa história real, chama Vinagre de Maçã, que é uma influenciadora australiana que virou meio que coach. Ela teve câncer e aí ela meio que curou o câncer e aí ela vendeu vários livros falando sobre isso e depois descobriram que na verdade ela nunca nem teve câncer. Ela simplesmente mentiu um câncer e mentiu várias coisas que tinha curado o câncer com alimentação, com exercícios, com uma vida saudável. Saiu vendendo livro, tal, não sei o quê. Ela foi processada, presa? Foi processada, ela teve que pagar muito dinheiro mas ela ganhou muito dinheiro também. Ai, que raiva. E aí conta a história dela. Mas ela assim, é uma cretina. Mas Nossa, me pega muito. Me pega muito. A coisa de saúde mental, sabe? De saúde física. E da credibilidade que fica, né? De usar um tema tão pesado. Mas acho que mais importante que isso é a coisa de... Você não dá pra acreditar em tudo que você vê na internet, sabe? Sim, então, super. Isso é muito interessante porque fala muito sobre isso também. Sobre como a gente, muitas vezes, vê um pequeno pedaço. A gente já fala isso milhões de vezes, mas você vê um pequeno pedaço da pessoa ali e acha que você conhece tudo, que você sabe tudo. E essa é uma golpista. É uma golpista, não tem outra palavra. Mas que ela demorou muitos anos, que ela tava sempre em doença terminal. E, óbvio, câncer é uma doença filha da puta, é uma doença que comove as pessoas, mas que ela utilizou disso pra poder fazer com que as pessoas dassem dinheiro pra ela. E ela conseguiu muito dinheiro às custas do sentimento das pessoas, né? E também, sem contar de vender essa ideia absurda que a alimentação cura câncer, gente. Sabe? Por mais que câncer seja... que é foda, meu, porque tem gente que não tem explicação, que o câncer vai, que o câncer sai, que ele não volta. Tem gente que o câncer fica voltando o tempo todo, né? A gente, e você vai comparar a vida dessas pessoas, não tem uma cura, gente. Infelizmente, não existe cura
até hoje é aleatório. Então ela também usa muito da fé das pessoas, sabe? Do tipo, eu consegui curar o câncer, eu consegui não sei o que, então é horrível. Nossa, mas é muito importante conhecer essas histórias. Eu já passei raiva agora, juro. Porque é muito mau-caratismo se aproveitar da vulnerabilidade das pessoas. Exatamente. Porque no caso de câncer ou de outras doenças, você fica pensando, por que eu? Por que eu mereci isso e não outra pessoa, né? Aí você vê isso, as pessoas que têm a mesma doença vão pensar, se eu seguir a mesma coisa que ela, eu também vou curar, sabe? Nossa, então, que raiva. É violento. Mas acho que é importante a gente conhecer essas histórias pra se proteger, né? Pra saber que elas existem. E pra realmente não deixar acontecer. E cair nessas ciladas. E que existe mau-caratismo em qualquer esfera do mundo, Exatamente. Né? Que loucura, meu Deus. Nossa. É isso, com essa vibe pra marcar. Mas tem coisa boa no mundo também, entendeu? Exato. Eu quero deixar mais uma dica, mais uma indicação. Que já que eu tô nessa maratona dos filmes do Oscar, tava tentando decidir quais foram os meus favoritos. Você assistiu já muitos? Assisti todos. Ótimo. Nossa, eu não ainda. Talvez, assim, dos favoritos de filme, eu assisti todos. Tem algum outro que teve uma indicação X que eu não... Não, justo, né? Porque aí são 59 filmes. Mas então, os meus 2 favoritos, assim, ultimamente, estão sendo Flow, que é o filme do gatinho. Eu tô tão doida pra ver. É uma delícia, porque é um filme completamente sem diálogos. Feito por um cara que, assim, uma produção muito independente, super pequena. Você vai ver os créditos. É ele, mas 5 pessoas fizeram o filme inteiro. Nossa, sensacional. E é sobre um gatinho passando por uma enchente. Tem uma cara de enchente de fim de mundo. De fim de mundo, né? Eu sei. E é muito impressionante você se emocionar com um filme sem diálogo. E o outro que eu tenho gostado bastante, assim, que passa o tempo, eu continuo amando o filme, é o Real Pain, Verdadeira Dor. Sim. Que é o filme do Jesse Eisenberg, o cara que fez o querido lá do Facebook, e com o Kieran Culkin. Muito bom. Nossa, muito esse bom. Filme porque nem todo filme do Oscar precisa ser, tipo, uma coisa pesada. Nanana. Eu gosto quando o Oscar se abre pra uma coisa mais... Dei risadas, mas chorei pra caramba também no filme. Exatamente. Então... Total. Eu não sei. Nossa, nem parei pra pensar, assim, nos meus favoritos. Mas, porque, por exemplo, tem um que ele que eu acho que ele super... tem chances, né? Mas aí ele roubaria um pouco... Ainda estou aqui, porque ele é da língua estrangeira, que é A Garota da Agulha, né? Eu não tive coragem de ver ainda. É muito difícil, é um filme... eu até nem recomendei aqui, porque eu assisti, né? E eu gostei muito. Assim, não existe nada como esse filme, eu nunca vi nenhum filme como esse filme, assim. Mas ele é um filme pra mulher, assim, bem pesado, bem emocionalmente... bem triste, assim, sabe? Mas difícil. Ele é difícil fala de muitos assuntos difíceis, né? De aborto, da própria maternidade. Tem aí a história da serial killer, né? Que não é o foco do filme, mas tem uma mulher dentro desse filme que é inspirada numa serial killer dinamarquesa. Então... Mas é muito difícil. É um filme difícil de assistir. Mas muito bonito, visualmente. Ele é em preto e branco o filme? Ele é em preto e branco, ele é muito bonito o filme. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim. Mas talvez assistir de dia. E num dia muito bom, assim, porque ele drena você, assim. Então eu acho que ele não é pra qualquer um. Bom Mas saber. não no sentido de, ele não é pra qualquer um, porque ele é superior, não é isso. Mas porque ele é pesado mesmo, eu acho que nem sempre a gente precisa. E tá na MUBI. E tá na MUBI, é muito bom. Fácil de assistir, então, também. Muito bom. Muito que bem. E é isso, gente. Fico com essas dicas. E até o próximo episódio. Eu amei muito. Muito obrigada. E até o próximo, gente. Tchau.